Pastor Geraldo deseja que a graça, a misericórdia e o amor de Cristo Jesus cresça na sua vida e na sua família. Fique com Jesus, porque quem tem Jesus, você sabe, tem tudo. Eu li a Bíblia em 1 Coríntios 15, 49, 50, que diz assim: e assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Então, amados, abençoados, o Espírito Santo insiste com você, que faz parte da Igreja de Cristo, você e a todos que nos ouvem, viu? Faz parte da Igreja de Cristo, para quê? Para que conheça biblicamente as suas duas imagens, as suas duas naturezas. A Bíblia diz que nós trazemos a imagem do terrenal, a imagem adâmica, mas que devemos obrigatoriamente conhecer e reconhecer que temos em nós também a imagem do celestial. É importante esse estudo, é importante você conhecer essa parte. Assim como nós, uma só pessoa traz em si a imagem terreal, né? A imagem adâmica, aquilo que você vê toda hora aí na televisão, fora da televisão, dentro da sua casa, você sai lá fora, você está vendo coisa terrestre. Essa é a imagem adâmica, a imagem terreal. Mas também teremos aqui obrigatoriamente liberado por Deus, conhecer e reconhecer que temos também em nós a imagem do celestial. Então vejamos agora o que disse Paulo em 2 Coríntios 4,16. Veja bem, por isso não desanimamos. Ora, você já pensou se nós tivesse somente a imagem adâmica, a imagem que a gente se vê, que a gente vê, a imagem terrestre? A gente estava desanimado, porque de tudo quanto é coisa que existe hoje, fora e dentro da família, misturado com a família, é coisa lamentável, né? Então a gente desanimaria. Mas ele diz, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior, a parte de fora, se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. O nosso Adão, o nosso terrenal é o que se vê, é o que a gente vê aqui na terra embaixo. O nosso homem celestial, criado segundo Deus, se renova de dia em dia. Duas imagens, a terrena e a celestial. Muitas pessoas têm até mais, né? Mas às vezes o olho dele vê 10, 15, 20, 50, 100, 200 imagens por dia. Vê gente de toda espécie, sai, viaja, ali está vendo gente. É a imagem terrestre. Viu? É a imagem terrestre. Aonde você vai, você está vendo gente. É a imagem terrestre. Não são todos que têm as duas. Tem aquele que só tem uma. Para ter as duas tem que receber Jesus. Viu? Então, esta está em cada um de nós.
a imagem, a terrena e a celestial. Então nós temos as duas imagens. Eu vou passar para você explicar direito agora a primeira e a segunda. A número 1, a imagem terreal, que é a imagem criada segundo Adão. Foi o Adão que criou essa imagem em nós. Viu? Essa imagem terrena, que nós vê, que o olho nosso enxerga, vê por aí tudo. Entendeu? Essa é a imagem terrena. Essa imagem é a imagem terrena de vida e morte. E a que se vê. Então, quando você vê alguém ou qualquer outra coisa, essa imagem que você vê, está vendo, é a imagem terreal, é a imagem da terra. Você vê um cachorro, é uma imagem da terra. De vida naquele momento, mas de morte. Você vê pessoas de todas as espécies. É a imagem que você vê. É a imagem adâmica que o Adão criou em cada um de nós. Agora vamos à segunda imagem. A 2. Imagem a celestial. Já não é terrena. Você não vê toda hora. Você sai ali, você vê gente ali, você vê outro ali, você vê lá, você vê dentro de casa, você vê em todo lugar pessoas. Agora, o que é importante é se puder ver a imagem celestial. Porque a imagem celestial se dá bem com a imagem celestial. A imagem adâmica não se dá com a imagem celestial. Além de não se dar, não combinar, não estar ligado, como Jesus disse, aqui na terra, a imagem da terra, a imagem que se vê, que é a imagem adâmica da terra, ela não é casada com a imagem espiritual, apenas que está na mesma pessoa, mas ela não convive, viu? Ela não convive. Então, a imagem, a celestial, criada segundo Deus. A primeira lá é a imagem criada segundo Adão. A imagem criada segundo Adão é a que a gente vê aqui. Entendeu? Então, a segunda imagem que eu separei é a celestial criada segundo Deus. Esta se renova de dia em dia. Essa imagem é a celestial, criado segundo Deus. É diferente daquela, viu? Essa é criada segundo Deus. Nessa imagem interior, não desanimamos, como Paulo já disse lá. Esta não corrompe, é espiritual, é imagem de espírito e vida. A outra é imagem de morte, terrena, que você vê é de morte. A do Adão. O Adão salvou alguém? Não. Então a imagem dele é terrena. Então agora, a nossa imagem, graças a Deus, a nossa imagem exterior, a carne, é a terrenal. Você, a imagem sua aí, é a terrenal, a de fora, essa imagem de fora. Você vê a cor da roupa, você vê que sapato, que tá, que cabelo, que isso, aquilo. Você fica aí, eu vou pintar o cabelo, eu vou tingir o cabelo, vou fazer sobrancelha. Mas ninguém está falando que isso é pecado. Eu não estou falando sobre esse assunto. Mas é uma coisa que você vê. A pessoa faz uma coisa diferente, a outra já olha. Essa é a imagem terrena que aquela pessoa tem e o olho desta outra que também tem. Então você veja bem como que é as imagens exterior. Então, a nossa imagem exterior, que é a carne herdada do Adão, nós herdamos, é a terrenal, herdada de Adão. Aí estão as duas imagens que nós representamos ao mundo. Cada pessoa representa essas duas imagens ao mundo, aonde vai, aonde foi, aonde tem que ir, aonde trabalha,
no que está viajando, se é no carro, no ônibus, no trem, no avião, de qualquer jeito, de tudo, você vai ali no jogo de futebol, está fervendo, você vai ali, está fervendo, você passa aí, está fervendo de pessoas na rua, morrendo, está doente, bêbado, mendigo, é duas imagens ali. Você veja bem, duas imagens, a terrena e a celestial. Essas duas imagens, você vai lá, deixa eu simplificar um pouco aqui, para você entender melhor sobre a imagem, porque as duas imagens, nós apresentamos elas ao mundo. Então, se você viaja, está lá dentro do ônibus, você está com as duas imagens. Agora, depende de você. Aí é que vem o segredo. Você pega o cigarro, põe na boca, você está apresentando ao mundo a imagem do Adão, a imagem terrena, a imagem que vê, porque o outro de lá está vendo você com ela aqui na boca. Você bebe aí umas cachaças, um álcool, fica meio alegre, não sei ficar bem, mas fica meio alegre. O outro que tem as duas imagens também está vendo em você esta imagem terrena criada pelo Adão. Então, aonde você vai, o seu gesto, a sua ação, ou você apresenta ao mundo a imagem que Deus criou em você, que é a vida, ou você apresenta um pouquinho dessa que Deus criou em você e mais um pouco da outra. Quer dizer, você não é uma coisa nem outra. Você é aquilo que o diabo usou, que o diabo usa e criou, em cima do muro. Você não é nem João nem José. Você é qualquer coisa. Você vai para lá e vai para cá. Então, as duas imagens para você discernir, ter evidência. Aonde eu vou, estou falando aonde eu vou, eu apresento ao mundo, ou seja, às pessoas que têm duas imagens também, eu apresento a imagem de Cristo, a imagem que Deus criou em mim, entendeu? É isso que nós precisamos fazer, é isso que cada um tem que fazer, viu? É desse jeito que é a vida cristã. Não é de outro jeito. Quando está com o irmão, irmão, graça e paz, Jesus, eu estou na vitória, eu estou conquistando tudo. Saiu do meio dos irmãos, está lá no meio dos outros que não tem a imagem criada por Deus, tem só a do Adão, ele também já é igual àquela criada pelo Adão. Aí entra naquilo que Paulo chamou a atenção do Pedro. Ou você é uma coisa, ou você é outra. Ou você fica com os gentios e sai do meio dos judeus, porque os judeus não tinha a imagem de Cristo neles. Tinha a imagem de Moisés, da lei. Então, aí ele falou, ou você fica lá junto com os judeus. Você veja bem como que é. É duas imagens. Só que nós é que temos que saber, que nem eu estou ensinando, que nós já possuímos essas duas imagens. Os outros que nos atentam, que nós vê por aí, não tem as duas, tem só uma, que é a do Adão. Por isso que agride a gente, por isso que vem por cima da gente, por isso que fala coisa e quer que você entra naquelas coisas que eles estão falando, quer que você faz uma reganheira lá, e aí eles perdem o respeito com você por causa disso. Você mistura as duas imagens, você e joga ali. Um pouquinho é a igreja, um pouquinho é o outro lado. Ou é uma imagem ou é a outra. Não pode ser desrespeitador, se é educação, mas a pessoa de lá que está olhando você, ela já sabe que você tem a imagem criada por Deus, mas você tem que dar um jeito de mostrar
mostrar essa imagem e fazer com que aquela pessoa que só tem a do Adão respeitar você, porque você tem a imagem do Supremo, do dono do mundo, do Rei de Reis, do Senhor dos Senhores, o médico dos médicos. O mundo aí tem que saber disso. O mundo precisa conhecer isso em cada um de nós. Então você representa essas duas imagens em todo lugar por onde for. Você veja bem. Agora, como que se apresenta as duas imagens ao mundo depende de você, que eu estou explicando. Eu chego ali, aquela pessoa está daquele jeito, eu já entro no meio, entendeu? Nós temos muitos cristãos que jogam futebol, são profissionais. Quando termina o jogo, eu ouço eles lá, eu quero agradecer primeiro a Deus. Olha a imagem que ele está passando. Não é pecado jogar futebol. A mãe dele está ouvindo, o pai está vendo, o irmão está vendo, que não tem nada com Deus, não tem essa imagem. A sogra está vendo, o sogro, os cunhados, os primos estão vendo. Fala, esses que não têm a imagem criada por Deus, ainda diz, tonto, precisa falar isso. Mas ele tem essa imagem de Deus nele, e ele está apresentando ao mundo essa imagem. É isso que precisa pensar, viu? É preciso que conheçamos a carne, o homem exterior, mas que conheçamos também o nosso homem interior, o celestial, o Espírito que se renova de dia em dia, porque ele se renova, porque nós já tivemos essa imagem perfeita, celestial, antes da fundação do mundo. Quando o Senhor nos criou, irmãos, em Espírito, éramos uma imagem perfeita, perfeita, nós éramos uma imagem perfeita, perfeita, viu? Quando passamos para o corpo terrenal, a herança do Adão, que não é de vida, não é celestial, é da terra. Quando nós passamos para esse corpo, o corpo de carne, a imagem celestial ficou adormecida, viu? A imagem celestial que nós tínhamos antes da fundação do mundo ficou adormecida, adormecida. Paulo diz ali na Bíblia, eu não pus aí, ele diz, levanta-te dentre os mortos, Cristo te esclarecerá. Então, a imagem celestial de vida que eu tinha estava adormecida, porque a imagem terrenal do Adão estava cobrindo essa imagem celestial criada por Deus, estava adormecida. Então, é preciso compreender, esta imagem foi distorcida pelo pecado original, e em função disto, nós, na nossa imagem terrenal, temos vontade própria. Você já notou quanta vontade própria você tem? Temos a livre-arbítrio, temos arbítrio. Você veja bem. Temos iniquidade. Veja bem. Temos injustiça, pessoa que julga o outro sem saber a verdade, nem que sabe a verdade, mas fica quieto. Ele está usando a imagem do Adão nele, a terrena, viu? E bradem os céus a nossa carne, a nossa vida terrenal é capaz de fazer maquinações, é capaz de produzir qualquer coisa negativa, viu? O chamado da igreja é para reproduzir a imagem de Jesus, o icon,
viu? De Jesus em cada um de nós, viu? Paulo, em 2 Timóteo, ele diz aqui, 2,19, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Então ele diz, aparte-se do pecado, da injustiça, porque a injustiça mora em nós, o erro mora em nós, na nossa imagem adâmica, no homem exterior, no homem que se corrompe. É a luta que nós temos todos os dias, o Espírito lutando contra a carne. Diz em Romanos 7, 20 a 23, diz, mas se eu faço o que não quero, já não sou eu que o faço, e sim a imagem terreal, olha aí, que habita em mim. Então nós herdamos de Adão uma natureza pecaminosa. Versículo 23 diz assim, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me fez prisioneiro da lei da imagem terreal. Da imagem terreal, prisioneiro da imagem terreal de condenação e morte que está nos meus membros. Então você veja bem, então que tipo de imagem que é a exterior nossa na carne? Você veja bem. Agora, temos a imagem criada por Deus, a celeste, a imagem celestial criada por Deus. É essa que nós temos que apresentar ao mundo. Que a imagem terrenal, a imagem que o Adão criou em cima de nós, que é a terrena, que todo mundo vê, quando a pessoa olhar em mim, ele vai perceber que eu não tenho, que eu tenho essa imagem do Adão, mas ela agora trocou. A imagem celestial que vivia adormecida viveu, porque Cristo é o Espírito vivificante, e a imagem do Adão que abafava a imagem de Cristo em mim, agora ela ficou por baixo, que é a graça sobre a graça. Ela ficou por baixo, que é a imagem de Cristo, que agora cresceu, reviveu em Cristo Jesus. Então é essa que eu tenho que apresentar para os outros, porque a outra eles já vê em mim. Não vê eu com vício, não vê eu fazendo isso, não vê eu fazendo aquilo, mas eu tenho ela aqui, como Paulo está dizendo, eu tenho ela aqui, em todos os membros. Mas a imagem celestial criada por Cristo, que dá vida em Cristo Jesus, nos livrou da lei do pecado e da morte. Quer dizer que quem tem Jesus, quem é espiritual, quem dá ênfase à imagem celestial, está livre da lei do pecado e da morte. Ou seja, o pecado não tem mais domínio sobre essa pessoa. Então a lei do pecado está nos nossos membros, viu? Nós não podemos esquecer que o nosso espírito se converte, mas a nossa carne não se converte. Quem não sabe que a sua carne é capaz, toda vez que cometer alguma falta, algum erro, algum deslize, acusa o diabo. É o diabo. Então, este é o drama das pessoas por não saberem separar a carne do espírito, separar a imagem do Adão na carne com a imagem de vida celestial que Deus criou em cada um de nós. Por não saberem submeter o que este homem, Adão, homem exterior, é capaz de fazer, quando cometerem algum erro, diz, não fui eu, foi o Satanás.
joga lá para ele. Mas é a carne dele que está roubando, traficando, falando mal dos outros, injustamente falando coisa que o demônio está usando a língua dele para falar. Ele acusa que é o demônio, mas é ele que dá o espaço para ele falar mal do outro. Entendeu? É tudo assim. Então, queridos amados na fé, eu não quero mais que vocês vivam iludidos com esta questão, dizendo que é Satanás que leva vocês a caírem e errarem. Vejamos o que diz Paulo: aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Então não é Deus que vem puxar a orelha para eu me apartar de qualquer mal. Sou eu que tenho que me apartar. Sou eu. É você. Você sabe que você tem aí a imagem do Adão, da terra, que é de morte, não tem vida. Mas se você está em Cristo Jesus, recebeu ele, está na doutrina da palavra da graça, você tem que pôr na sua mente que você tem a imagem de Cristo aí. A outra você vê, essa aqui você já sabe que tem, você não vê, mas você sabe, você tem consciência que você tem a imagem de Cristo, de vida de Cristo que Deus criou em você, que antes estava adormecida, agora está viva. O que é injustiça? São as concupiscências da carne, da imagem que Adão criou, as atitudes de rebelião, os desejos enganosos. Na nossa carne nós temos desejos enganosos, inclinações para o mal, para a injustiça. Paulo diz: aparte-se disso. Reconheça que no seu corpo, nos seus membros, há uma semente do erro de Adão. Por isso, aparte-se das maquinações, das concupiscências, da rebelião, dos desejos enganosos, porque são injustiça que ativam isso. Você não pode ser um cristão que tem o ícone de Jesus e está envolvido no sistema do mundo e viver na imagem terreal com a maquinação e injustiça. Aí é que está. Tem que pôr isso aqui dentro. Se você não pôr isso aqui dentro, termina a mensagem, termina o estudo daqui a pouquinho, daqui 10 minutos, você já está infiltrado aí naquilo que você vê no mundo, você já esquece das coisas de Deus, que nem eu disse esses dias na pregação. Você já esquece, você está andando no Espírito, já parte a andar naquele Espírito contrário, já parte a participar daquilo e fazer aquilo. Você não tem tempo, você vai a vida inteira, amanhã você está de novo, depois da manhã você está de novo, se estraga o seu tempo em Deus, você não tem coragem de falar, de explicar. Fala: olha, eu peço a você que agora eu vou explicar para você que eu tenho um horário assim que eu oro, um horário que eu vou na igreja, um horário que eu faço a live, eu tenho que explicar. É a imagem criada por Deus que nós temos que usar para isso, para explicar para a pessoa. Então, quando nós nascemos de novo, aí vem Tito. Paulo escreve para Tito dizendo: não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, amados, o Espírito Santo nos lavou, nos regenerou, para que tenhamos a capacidade de deter e de submeter os efeitos da nossa carne. Quando nós éramos do mundo, botávamos para quebrar, mas uma vez cristão, uma vez salvo, uma vez regenerado, temos a capacidade de dizer: injustiça não. Temos a capacidade de dizer: injustiça eu não quero mais contra eu. Não me julgue, não te julgue, não deixa outro te julgar. Ele não é Jesus, ele é o Satanás.
Viu? Isto é o que Deus quer que façamos e não que acusemos o diabo por termos feito coisas que não são de Deus. O Adão que está em nós tem desejos enganosos, tem concupiscências, maledicências, injustiça. Deus quer que nos apartemos disso. É contra a natureza terrena que temos que lutar e não contra o diabo. Romanos 12:13 diz: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Veja bem, o que faz a pessoa julgar e fazer essa coisa é pensar em si próprio. Entendeu? Antecipar, que nem Paulo diz ali, ó. Digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Então, ou seja, nunca queira mostrar o que você não é. Porque quem quer mostrar o que não é o homem terrenal, é o Adão. É o que você vê uma pessoa ali de um jeito, você já quer ser daquele jeito. Vê uma pessoa lá daquele modo, você já quer ser daquele modo também. Vê a pessoa com um carro maravilhoso, você já quer daquele jeito. Então isso é terrenal, é coisa do Adão criada por ele. Nós temos que viver o que Deus criou, que é a imagem celestial, viu? E aí que os dardos do inimigo vêm. Há pessoas que querem mostrar o que não são. O diabo é a carne das pessoas. É na carne que estão as concupiscências. Romanos 8:13 diz que se viver de segundo a carne, caminhais para onde? Para a morte. Mas se pelo Espírito modificardes os feitos do seu corpo, certamente vivereis. Então, amados, nós temos que modificar os feitos do corpo, temos que ter consciência do que é bem e do que é mal. Temos que apartar-nos da injustiça. A Bíblia diz: se você fizer isso, certamente viverá. Jesus muitas vezes atacou o lado hipócrita das pessoas religiosas. Veja como ele diz em Mateus 13:15: ai de vós, escribas e fariseus. Quer ver, fariseu pode ser gentil, está no meio dos fariseus, aplicando as mesmas coisas contra Deus. Hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens. Os hipócritas é assim. Não tem pessoas que não querem que a igreja seja terminada, não quer que tenha culto na igreja? Tem. Não venha falar que não tem, porque tem. Pessoas que têm inveja. Eu não vou naquela igreja porque o pastor, porque a pastora, porque o lá prega, não prega diferente. Eu quero deixar o cabelo crescer, não quero andar de calça comprida. Eu tenho que jejuar, eu tenho que ir no monte. Lá não faz isso. Eu tenho que ir na água para batizar, para me salvar, e lá não faz isso. Então, são pessoas hipócritas com espírito faraônico. São os hipócritas. Porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, está aí, veja bem, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e para justificar fazeis longas orações. Por isso, sofreis juízo muito mais severo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito. Paga-se milhões para trazer uma pessoa para a igreja, e uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós.
Você vê o que os hipócritas fazem. Você veja bem, o que os fariseus, os hipócritas, os escribas fazem, o hipócrita. Entendeu? Então, há pessoas que antes de irem para a igreja não eram hipócritas, não eram más, mas depois se tornaram filhos do inferno, piores do que eram anteriormente. Por quê? A carne faz isso, a lei ativa a iniquidade na pessoa. Romanos 7 e 8 diz: que diremos, pois? É a lei do pecado? De que modo? Nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás, mas o pecado tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Quer dizer, se não houver a lei com todos os seus mandamentos, vigílias, jejuns, castigo, disciplina, imposição, a igreja tem paz. A lei desperta nas pessoas toda sorte de concupiscência, isto é tremendo, entendeu? A igreja do mundo inteiro não sabe destas coisas. Por isso que Paulo disse a Timóteo em 2 Timóteo 1,5: pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento. Você veja, sem fingimento. Então você veja bem aqui como que é as coisas, né? Vigílias e tal, imposição da igreja, tal. O pastor, quando ele fica proibindo disso, daquilo, que não está na Bíblia, as pessoas não aceitam. Vem na igreja por vir, não tem a palavra, não tem o conhecimento, viu? Quando um cristão verdadeiro fala com a pessoa: olha, não faça isso, viu, porque está errado. Se aquela pessoa é cristã, ela ouve e obedece. Mas aquele que não tem Cristo, tem só a imagem do Adão que foi lá na água, que isso, que aquilo, eu aceitei Jesus, tal, se revolta e vai embora, porque não tem um alimento espiritual para a imagem de Cristo estar nele. Porque ele tem a imagem de Cristo, mas está lá escondido, está lá, viu, abafado. O que é a fé sem fingimento? É quando o espiritual está ativado. Quando a fé é com fingimento, é quando o terrenal está ativado pela lei. Duas imagens, a terrenal e a celestial. Então, quando a imagem do terreno, a imagem terrena que você vê o que o Adão colocou, está ativada em você, você pratica o que você vê na frente. Hoje o que mais tem é pessoas erradas, roubando, matando, fazendo de tudo. Então, se a pessoa não se afastar da injustiça, Deus não opera na vida dela. A fé passa a ser uma fé fingida. Jesus diz em Mateus 13:58, diz: não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Então você veja bem, a incredulidade da pessoa, ela, quando você passa a às vezes fazer de conta que você está agradando ela também, ela aproveita de você, pensando que você é bobo. Então, muitas vezes a gente faz um pouco meio de bobão, para ver se você consegue aquela pessoa entrar no seu papo de cristão, de igreja. Você faz assim um jeito, mas não adianta. Entendeu? Então, a explicação do apóstolo: se você dizimar, se você fizer um voto a Deus, Deus vai lhe abençoar. E a pessoa diz: não é bem assim, pastor. Viu? Essa é a pessoa incrédula. Viu? Então ela está duvidando, está com incredulidade, e a incredulidade é
a do Adão terrenal, azerpado. Quando há isto dentro da igreja, ou na pessoa, na família, ou de uma vida, Deus não opera. Não opera milagres, tem que ser parte da nossa vida, que é a imagem que Deus criou em nós. Mas se você deixa um homem terrenal exacerbar, Deus não opera. Deus não opera porque a pessoa ainda está exercendo a imagem do Adão terrenal. Embora tenha outra imagem, a celestial, mas usa a terrenal, a imagem do Adão. Em Romanos 11, já estamos chegando no fim, viu? Em Romanos 11, 20 diz assim: bem pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé está firme. Não te ensoberbeças, mas teme. Então diz que Jesus quebrou os judeus pela incredulidade deles. E disse que foram quebrados por causa do homem terrenal, da imagem adâmica terrena. Amado, filho na fé, não se ensoberbeça, viu? Não deixe que o homem terrenal, a mulher terrenal, prevaleça em sua vida e desfaz a imagem celestial que está sobre você. Não permita, amados. Ore, fale com Deus, não se afaste da igreja por motivo qualquer que senão a imagem terrenal acaba com você, sua família, seus negócios e muito mais. Tem pessoas aí que a gente sabe no mundo que esboroou tudo, tá tudo esboroado, tá, entendeu? Não tem mais jeito. Quantas pessoas eu encontrei que já falou comigo: pastor, eu estou perdida, estou deslocado. Teme Deus, vive por fé. Não deixe o seu homem natural, sua imagem natural, adâmica, terrenal, com as suas maquinações, prevalecer. Não deixe a soberba subir a sua cabeça, porque a Bíblia diz que a soberba precede ruína, viu? Ai do pastor, ai do membro, ai daquele que for soberbo, ai daquele que se ensoberbar a imagem terrenal que destrói. Eu não posso imaginar que por eu ter experiência de altar, ser capaz de pregar 10 horas, eu venho aqui sem me preparar, amados. Eu não chego, não venho aqui já comendo não sei o que, babando não sei o que, tá ouvindo coisa lá fora, vendo coisa, já venho aqui, já vou pregar. Jamais na minha vida eu fiz isso e não faço. Tenho que me preparar. Isso aqui eu preparei durante o dia. Isso seria fé fingida. Você está fingindo. Viu? A pessoa sabe que o programa inicia até 10 minutos antes, um pouco. Não entra no programa depois de 10 minutos, 20 minutos. Já a mensagem já está quase no meio. Isso é fé fingida. Pessoas que, olha, eu falei com a pastora, eu ouço pregação minha gravado aqui na live, a live aqui na rádio TV, eu ouço pregação minha 10 vezes. E cada vez que eu ouço a pregação, eu aprendo coisas que eu preguei, que eu nem lembro que é eu. Cada vez que eu ouço, eu aprendo. Vem uma chave em mim, vem uma frase em mim, que daquela frase eu crio uma outra mensagem espiritual. Mas tem gente que não quer. Não quer ouvir, é gravado, não. Então a palavra não está fazendo nada na vida dessas pessoas. A pessoa está ouvindo por ouvir, que nem ouve novela, ouve ali televisão, com a imagem do Adão. Você olha lá a novela, que coisa linda, né? Aqueles efeminados, tudo aquela coiseira, que beleza, né? Quando você vai no psicólogo, quem que atende você? É a imagem da terra, a imagem do Adão. É mais fácil ele aplaudir você
está casado com uma mulher, que você é casado com um homem, do que ele falar que você é mais feliz assim, do que ele mostrar a imagem que Deus criou para você. Ele não mostra. Então isso seria fé fingida. Esse tipo de atitude quebra a pessoa. E todas as pessoas, não, Deus, eu conheço a palavra, eu sei Deus, Deus é maior, é Deus, não, tenho fé, não tem nada, é um fingido quebrado pelo demônio. A incredulidade não deixa a fé agir, faz a fé ser fingida e o Espírito Santo não flui. Toda pessoa que não se aparta da injustiça, que não se aparta da imagem natural, fica no seu lugar, não avança, não progride, a vida passa a ser uma vida de injustiça e maquinações. E isto é viver uma vida seca, uma vida seca, entendeu? Você pode perceber que você não aprende, não entra espiritualidade em você, porque está com orgulho, está com problema, está com isso, aquilo. Problema, você tem que entender que é você mesmo que caçou o problema para você. Deus não é culpado. É você que usou a imagem da terra, a imagem do Adão, que ele criou. A própria Bíblia diz isso, né? Que o Adão era espírito, alma, vivente, apenas vivente. É o que a imagem dele está em nós. É apenas vivente. Agora, a imagem que Deus criou em nós é a imagem vivificante, que é o Espírito em vós, que é a esperança da glória. Então, meu amado filho, a graça nos livrou de toda espécie de maquinação do homem terrenal, do Adão, da alma vivente. A carne só vive aqui na terra, mas o Espírito é a imagem celestial que Deus criou em nós. Além de viver aqui em cima, dentro dessa carne, vai viver eternamente nos céus com Cristo. É isso que você precisa entender. Diga amém aí. Alguém que está ouvindo espiritualmente isso. Não fica aí. O pastor tem razão. Vive a palavra. Eu posso ouvir isso aqui mais 10 vezes a gravação. Cada vez que eu ouço, daqui no fim está terminando ali, olha lá. Eu mostro quando que eu preguei isso aqui a primeira vez. Você veja bem. Se eu ouvir amanhã, tem coisas para mim aqui. Eu nem lembro, como eu estou pregando bem. Olha, eu nem penso nisso, eu não tenho esse orgulho, eu tenho simplicidade. Então, amados, descanse no Senhor. Ele está no controle. Você tem a imagem do terrenal educada nesta igreja. Aqui você é educado. Está crescendo na graça e no conhecimento e não participa de injustiça. Está crescendo na imagem que Deus criou em você, na doutrina da palavra da graça de Deus. Então você foi chamado para vencer, para triunfar. Você não inveja o ímpio. Você deve se revelar ao ímpio ou qualquer que seja a sua imagem celestial. É assim que você tem que fazer com eles. Ai, pastor, mas meu pai, é problema do meu pai, se ele não é problema dele com Deus, não é meu. Eu tenho que mostrar para ele que eu sou celestial. Eu vivo no espírito vivificante e não no espírito de morte ali, que é o do Adão. Entendeu? Então esse é o seu dever como cristão. Na doutrina da graça de Deus, sabe que Deus é soberano, sabe que é um vaso de misericórdia que Deus preparou de antemão. O que Deus está buscando é uma atitude de fé e de temor no seu coração, amado. Porque a Bíblia diz:
Ao que tem, se lhe dará mais e mais, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. O que nós semeamos, nós colhemos, porque de Deus não se zomba. Então, o que o homem semear, isto se fará. Pense sempre nesta palavra. Você tem a imagem do terrenal, a imagem do Adão em você, a imagem daquilo que você vê em todo mundo, você vê a mesma imagem do Adão. Tem lá um momento que você vê uma pessoa, você nota, mas aquela pessoa é diferente. Não é? Aquela pessoa é diferente. Então a pessoa tem que olhar em você e ver a luz de Deus, que é a imagem que Deus criou em você. Tem que viver assim. Você está no restaurante, você está lá na rua, você está fazendo compras, você tem que ser assim. Divulgar a imagem que Deus criou em você ao mundo, aos seus parentes, a todo mundo. Se você nega, você não... Jesus disse o quê? Não é digno de mim. Então lembre-se de que onde você estiver ou for, seu dever como cristão é se apresentar sua imagem celestial, a imagem de Cristo Jesus. Paulo diz que nós temos o cheiro de Jesus, nós somos o espelho. Já vê? Não é brincadeira, não é ouvir por ouvir. Então esse é o seu dever, seu testemunho perante todos, inclusive sua família também. Está entendendo? Então assim seja, assim disse o Senhor, com especial carinho espiritual, respeito, pastor da tua alma, teu irmão e amigo, Geraldo Teixeira. Pastor Geraldo deseja que a graça, a misericórdia e o amor de Cristo Jesus cresça na sua vida e na sua família. Fique com Jesus, porque quem tem Jesus, você sabe, tem tudo